Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui presentes. Nós somos um projeto Integrar. Estamos aqui para abençoar a sua vida. A você aqui presente, a você que nos acompanha através das mídias sociais. Graça, paz, amor e misericórdia da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa série de mensagens enxergando a Bíblia com a lente de Deus e não dos homens. Estamos chegando a mais uma semana onde estaremos aprendendo dessa palavra predestinada de sabedoria, essa palavra que nos traz a revelação. Eu peço a você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 ao 12. Nosso tema desta manhã é vasos de barro. O tema dessa manhã, vasos de barro. A série enxergando a Bíblia com a lente de Deus e não dos homens. Nós estamos revendo conceitos, nós estamos indo para a palavra de Deus, tirando o ranço da religiosidade, tirando o ranço da graça pasteurizada, tirando o ranço que nós carregamos durante a vida inteira e passando a enxergar a Bíblia com a lente de Deus, com os olhos destapados, passando a ouvir a voz dele com os ouvidos destapados, para nós trilharmos um novo e vivo caminho, seguindo a voz do bom pastor. Vasos de barro é o nosso tema de hoje. 2 Coríntios 4, 5 ao 12. Vamos acompanhar. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Vamos orar? Senhor, foi lida a tua palavra. Muito obrigado por nos apresentar o teu Evangelho. Ensina-nos, ó Pai, através desta palavra, aquilo que devemos fazer e como devemos nos comportar e como devemos seguir como filhos amados que somos de Ti. Graças nós te damos, nós pedimos o mover do Teu Espírito no nosso meio, na nossa igreja. Nós pedimos, ó Pai, o discernimento, nós pedimos a iluminação do alto e nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. E amém. Por que é tão comum nós nos decepcionarmos com cristãos? Você já parou para pensar nisso? Por que é tão comum nós nos decepcionarmos com cristãos? Nós olhamos assim e falamos assim, caramba, você crente que nem ele, eu não queria ser não. Você crente que nem fulano de tal, desse jeito eu não quero ser não. É melhor não ser. Por que nós ficamos assim o tempo inteiro? Nos decepcionando com os nossos irmãos que seguem a Cristo. Os nossos irmãos que se dizem discípulos de Cristo. Por que é tão comum nós nos decepcionarmos com pessoas que nós acreditamos que pertencem a Deus? Por que é tão comum nós nos decepcionarmos com nós mesmos? Por que é tão comum isso? Por que é tão comum nós nos decepcionarmos com a comunidade? No lugar onde vivemos, no lugar onde nós trabalhamos, no lugar onde nós estudamos. Por que é tão comum nós nos decepcionarmos com a igreja? Eu vou me arriscar a dar algumas opiniões a essas perguntas. De tantas outras que nós poderíamos fazer, eu arrisco a dizer que nós somos vítimas da idealização. Nós somos vítimas da idealização. Nós idealizamos pessoas. Nós idealizamos a nós mesmos. E nós sempre esperamos muito mais. Porque nós idealizamos um ser perfeito. E nós, como cônjuge, nós olhamos para a nossa cônjuge, para o nosso cônjuge, e aí nós falamos assim, puxa vida, você viu o café da manhã na cama, mas ela só me deu
Bom dia. Puxa vida, eu fiz aquele prato especial, aquela lasanha bolonhesa que meu marido gosta tanto. Ele comeu 2 pratões, nem me agradeceu, nem me deixou a louça suja. Porque nós estamos sempre esperando mais. Nós idealizamos no outro sempre mais. Nós queremos sempre algo a mais. Nós queremos algo a mais do nosso chefe. Nós queremos algo a mais do nosso professor na faculdade. Nós queremos algo a mais do nosso amigo na comunidade. Nós queremos algo a mais. E nós vivemos assim num mundo idealizado. O mundo seria bem melhor se houvesse isso. O mundo seria bem melhor se existisse aquilo outro. O mundo seria bem melhor desse jeito. E nós estamos sempre idealizando. Mas quando nós paramos, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, quando nós começamos a refletir de verdade, nós olhamos e falamos: eu queria ter sido muito mais. A oportunidade que eu perdi lá atrás, que eu queria estar trabalhando na Petrobras. Aquele meu amigo está lá hoje ganhando 20 mil reais. Mesmo com a crise da Petrobras, ele ganha participação no lucro. Ele viaja para a Disney com a família dele. Ele me chamou para fazer aquele concurso público e eu não fiz. Ele me chamou para entrar naquele cursinho e eu não fiz. Eu poderia ter sido muito mais. E hoje eu estou aqui, assalariado, ganhando um baixo salário. Hoje eu estou aqui vivendo desse jeito, vivendo essa vida desconfortável. E nós começamos a nos cobrar. E nós começamos a nos idealizar e falar: eu poderia ter feito isso lá atrás, eu poderia ter feito isso agora, eu poderia ter agido assim, eu poderia ter revisto esse conceito, eu poderia. E nós vivemos nisso, no mundo da fantasia. Parece que nós muitas vezes vivemos no fantástico mundo de Bob. Eu costumo dizer isso. Que nós, cristãos, seres humanos, no modo geral, parecemos que vivemos no fantástico mundo de Bob. E essa idealização, ele é fruto, por um lado, de um discipulado equivocado. Nós, cristãos, tivemos um discipulado muito equivocado. Infelizmente, nós tivemos um discipulado equivocado. Ou um ensino não compreendido. É as duas coisas, né? Talvez você tenha tido um discipulado bem bacana, talvez. Mas talvez você não tenha entendido aquele ensino que lhe foi ministrado. Ou, de um lado, você teve um discipulado equivocado, ou, de um outro lado, você teve um ensino não compreendido. E nós passamos e vivemos a vida inteira no meio disso. Discipulado equivocadamente, não compreendendo aquilo que o Evangelho diz, e seguindo uma vida no si, seguindo uma vida do talvez, se eu tivesse feito, se eu tivesse aprendido, se eu tivesse agido desse jeito, vivendo num fantástico mundo de Bob. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto base que é para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos que entender isso. Existe uma iluminação do conhecimento da glória de Deus. Mas aonde reflete isso tudo? Esse conhecimento da glória de Deus. Isso reflete na face de Cristo. Reflete em Jesus. Não é em você e não é em mim. Porque se eu esperar um ser humano de verdade olhando para vocês, ou se vocês esperarem um ser humano de verdade olhando para mim, nós vamos nos frustrar. Nós vamos ficar pelo caminho. Mas aí o apóstolo vai dizer: ó, isso tudo, a glória está revelada, está demonstrada na face de Cristo. É em Cristo que nós vemos o ser humano de verdade. É em Cristo que nós vemos o modelo perfeito. Não é entre nós, é em Cristo. O tesouro, que é a glória de Deus, na face de Jesus, nos foi permitido ver, contemplar, nos foi permitido refletir. Mas isso num vaso de barro, porque Cristo se esvaziou da sua glória e vestiu-se de um corpo de carne igual ao teu, igual ao meu. Mas parece que nós não conseguimos discernir que a glória de Deus na vida humana está manifesta em vasos de barro. Nós não conseguimos discernir isso, porque nós estamos olhando para nós e nós deixamos de olhar para o alvo que é Cristo. Nós estamos olhando para o João, para Maria, para o Pedro, para o Antônio, para a Priscila. Nós estamos olhando para seres humanos e não estamos olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Isto é, nós olhamos para um vaso de barro
e reflete a glória de Deus. E nós, muitas das vezes, confundimos o brilho como se o brilho fosse do vaso, mas o brilho não é nosso. Aí você está dizendo, pastor, mas como é que é isso? A gente vê aqui os abençoados, até foi falado isso no início da ministração, o Rafa tocando a bateria abençoadamente, Marcelo cantando abençoadamente, chama lá no teclado, arrebentando, a gente mover de Deus, provisão do Senhor nas nossas vidas, a gente recebendo de Deus, engrandecendo a Deus, a gente, que talento, né? É que toca teclado também, é que canta também, é que toca bateria também. Glória de Deus manifestada aqui, mas está manifestada em vasos de barro. Porque a glória não é deles, a glória é de Deus. A glória é de Deus. De um lado nós olhamos e esperamos sempre mais de uns, mas de um outro lado nós olhamos em alguns momentos e vemos o brilho e vemos a glória e falamos, caramba, que glória, hein? Que unção, hein? Que intrepidez, hein? Que jeito de tocar, que jeito de ministrar, que jeito de falar. Puxa vida, é tão talentoso. E nós nos esquecemos que a glória não é nossa, que a glória é de Deus. No período em que Paulo ele fala essas coisas sobre termos um tesouro em vaso de barro, era muito comum as pessoas pegarem os seus pertences valiosos e colocar em vasos de barro que não chamassem muita atenção. Vasos em que ninguém pensaria que tivesse algo valioso. Porque vamos supor que você tem um cofre na sua casa, você tem muito dinheiro, você tem muitos bens, eu sei disso, você tem lá uns ouros lá guardados que eu sei que você herdou da sua avó. Aí você tem lá um cofre. Aí você coloca todo o seu tesouro lá no cofre. Porque isso é muito valioso. Mas aí você pega um colar de diamante e coloca num vaso de barro. Você coloca areia em cima, deixa um vaso de barro no centro da sua sala. Ninguém vai imaginar que lá tem um colar de diamante. Vai imaginar que todos os bens estão no cofre. Aí o ladrão chega, Deus livre guarde, estamos só conjecturando, gente. O ladrão chega, ele fala, cadê o cofre? Onde está o cofre? Aí você fala, não, o cofre está ali. Tem aquele anel de ladrão que parece até um ouro, mas não é. Está lá, está tudo lá. Aí vai lá, abre o cofre e leva lá. Mas aonde está o colar de diamante? No vaso de barro. Ele vai querer pegar o vaso de barro? Ele quer pegar o que está no cofre. Ele quer ir embora. Então, naquele tempo, era uma linguagem bem acessível para aquelas pessoas, Paulo falar que tinham um tesouro em vaso de barro. Porque tesouros eram colocados muitas das vezes em vaso de barro para não chamar a atenção. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o tesouro que nós temos, o Espírito de Deus, o próprio Deus habitando em nós, isso tudo é um tesouro valiosíssimo. Mas esse tesouro está em vasos de barro. Outros exemplos a respeito de vasos de barro, nós vemos lá nos manuscritos de Qumran. Estavam em vasos de barro, foram descobertos lá no Mar Morto, em 1947, fragmentos em rolos de papiro, que os essênios tinham escritos da Bíblia hebraica, preciosíssimos. São guardados as 7 chaves lá por Israel, pelos estudiosos, poucos estudiosos têm acesso a ele. Aonde que estavam? Em vasos de barro. E passaram-se 1000 e tantos anos, 1900 anos, e eles estavam lá guardados. Tesouros em vasos de barro, preciosidades em vasos de barro. E o apóstolo Paulo usa isso dizendo que a glória de Deus, que está manifesta na face de Jesus, está agora derramada em nossas faces. Essa glória de Deus, porque o próprio Espírito de Deus veio sobre Jesus em carne, também veio sobre nós. Há um derramamento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 1,13 que nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação, passamos a crer nele e fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, de Pentecostes até hoje, tem derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito de Deus habita em nós. E aquela glória que está manifesta em
Cristo Jesus, o ser humano de verdade, começa a se manifestar na sua vida, na minha vida, em menor proporção, em menor escala, mas começa a se manifestar. Mas tem um detalhe: nós somos vasos de barro. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque quando vemos alguém brilhando muito, nós nos esquecemos que o talento, nós nos esquecemos que o caráter, nós nos esquecemos que a dignidade dessa pessoa não pertence a ela, pertence à glória, e a glória é de Deus. Porque pior que confundir o brilho, a glória que não é nossa e é de Deus, tem um equívoco pior ainda. Pastor, qual é esse equívoco pior ainda? É acreditar que a glória que há dentro do vaso de barro, aos poucos vai transformando o vaso em outro vaso. Tem agora, o Espírito Santo habita nesse vaso de barro. Olha só, todo dia o Espírito Santo habitando nesse vaso de barro, vai transformar esse vaso de barro em outra coisa, em outro material, vai ter um brilho diferente, e nós passamos a nos achar autossuficientes. De tanto conviver com o outro dentro dele, o vaso se torna glorioso, com um brilho próprio, um desenvolvimento pessoal. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. Eu sou cristão há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. O Espírito Santo habita dentro de mim, e de tanto habitar em mim, eu já me tornei uma outra pessoa, um outro ser. Eu sou de uma classe diferente. Eu sou da classe dos patriarcas. Olha só. Eu sou da classe dos patriarcas. Eu sou da classe angelical. Eu sou querubim. Eu sou arcanjo. Eu sou diferente, porque o Espírito Santo habita em mim tanto tempo, pastor, que eu agora me tornei um outro ser, uma outra pessoa. Eu me tornei autossuficiente. E este desenvolvimento pessoal seria o processo de santificação. As pessoas começam a pensar assim: esse é o processo de santificação. Deus nos pega como um vaso de barro, coloca em nós a sua glória. Essa glória vai nos transformando cada dia mais, vai fazendo com que nós sejamos cada dia melhor. E agora o próprio vaso tem a sua própria glória, porque no processo de santificação, Deus pegou, moldou, transformou, e agora esse vaso tem brilho próprio. Desta forma, se nós pararmos para pensar, é a mesma coisa que nós estarmos dizendo: Deus, agora tu pode ir embora, porque eu não preciso mais de ti. Já sou de outra classe. Eu já não dependo mais de ti. E aí nós vamos cair no erro do Adão do Éden, que se achou autossuficiente e caiu. Aquele que está de pé, veja que não caia. Por quê? O problema do ser humano é se achar autossuficiente, é entender que não precisa mais de Deus. Eu agora já me basto, porque os meus dons, os meus talentos, o meu caráter, a minha dignidade, o meu jeito de falar, o meu jeito de cantar, o meu jeito de tocar, o meu jeito de ser é diferente. Eu não preciso mais de Deus, porque eu agora tenho glória própria. A glória de Deus já pode ir embora, já passou para o vaso. Agora Deus não tem nem mais glória, porque a glória dele toda vem para mim. Eu sou o próprio Deus. E é assim que pensamos. Pensamos que estamos num processo de desenvolvimento pessoal, e um dia nós seremos perfeitos em vasos de barro. Medo engano. Então olhamos para os cristãos ao nosso redor, percebemos seus dons, percebemos suas capacidades extraordinárias e pensamos: quão extraordinário, quão incrível é a qualidade deste vaso, né? Que vaso maravilhoso. Olha só aquele pastor quando prega, hein? Olha só, hein? Aquela cantora, quando outro dia teve uma cantora que estava dando autógrafo aí num shopping desse no Rio de Janeiro. Eu falei: meu Deus do céu, gente, onde que a gente está? Deus Senhor, a cantora da tarde de autógrafo, uma cantora famosa. E eu vendo nas mídias sociais lá, os cristãos lá botando: vamos lá, gente, vamos para lá. Vamos lá pegar autógrafo com ela. Ela é linda, vou tirar foto com ela. Agora é só para ela, não é mais de Deus não. E nós passamos a viver assim.
começando a achar que a glória não é de Deus, que a glória é do homem. Classificamos eles então não mais como vasos de barro, mas agora essa cantora, esse cantor, esse pregador, esse músico é um vaso de porcelana. Não é mais vaso de barro, não. Agora é um vaso diferente, é um vaso de porcelana. Chinês ainda, hein? Agora é diferente. Mas tem também aquele que é vaso de prata. Tem aquele também que é vaso de ouro. Oh, esse irmão aí, hein? Varão, vaso de ouro. Oh, glória a Deus. E começamos a achar assim. Tem vaso de barro, né? Tem vaso de porcelana, tem vaso de prata, tem vaso de ouro. E até há uma lógica nisso tudo. Eu até entendo que há uma lógica nisso tudo. Que a Bíblia, como escreve o apóstolo Paulo, nos passa essa impressão. Lá em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Até uma lógica das pessoas confundirem isso. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e a todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então o Espírito Santo habita em nós, e nós somos transformados com essa glória cada dia mais. Está vendo, pastor? Está escrito, 2 Coríntios 3,18, está na Bíblia. Nós vimos aqui que nós estamos sendo transformados para chegarmos à estatura de Cristo. Verdade. E de fato, esta expressão que usamos para descrever este processo se chama santificação. Nós estamos num processo de santificação diário. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós sabemos disso. E nós sabemos também que santificação, vem do original grego, agiasmos, que significa separação, significa consagração, significa dedicação a Deus. E nós sabemos que só com separação, com consagração, com dedicação a Deus, nós veremos Deus nas nossas vidas. Nós sabemos disso. Porém, quando nós refletimos melhor sobre esse texto, vemos que nós não estamos num processo de desenvolvimento pessoal operado pelo divino, como um processo de ir melhorando até ficar igual a Jesus. Nós estamos num projeto de intimidade relacional. É diferente de nós estarmos num processo a sermos semelhantes ao divino. Não, o que Paulo Apóstolo está dizendo é que nós estamos num projeto de intimidade. Porque quando nós temos intimidade, nós passamos a agir igual àquele a qual nós temos intimidade. Nós passamos a falar parecido. Nós passamos a ter os mesmos gestuais. Nós passamos a ter o mesmo comportamento. O que Paulo está dizendo nesse texto, 2 Coríntios 3,18, é: nós somos chamados agora a viver uma vida relacional com Deus, porque nós temos um Deus que é relacional, nós temos um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, nós temos um Deus que veio até nós temos um Deus que se esvazia da sua glória para andar no nosso meio, nós temos um Deus que vem habitar no nosso coração, habitar no nosso espírito, e nos tornamos um só espírito com Ele. Nós estamos entrelaçados com Ele, e nós temos o chamado de vermos a glória dEle nas nossas vidas. Como? Nos relacionando dia após dia, hora após hora, relacionamento íntimo e pessoal. É isso que a Bíblia está dizendo. Parece uma diferença sutil, mas é uma diferença muito grande. Pastor, sutileza, onde intimidade relacional, mas diferente de desenvolvimento pessoal, sim. Desenvolvimento pessoal é pessoal. Intimidade relacional é intimidade relacional. É eu e Deus, ou Deus e eu. Intimidade, dia após dia, hora após hora. Agora, desenvolvimento pessoal é: eu estou aqui e desenvolvendo. Eu entrei numa aula de canto, eu agora entrei numa aula de teclado, eu entrei numa aula de bateria, eu agora entrei numa aula de teologia, porque eu estou me desenvolvendo. Agora eu sou bacharel. Agora eu sou PhD, TT, LDCT, eu sou tudo, tenho títulos. É isso que a Bíblia está falando. É
que o Evangelho está falando. O que o Evangelho está falando é que nós temos um chamado para andar com Deus. E se nós andamos com Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. É isso que o Evangelho está dizendo para você, está dizendo para mim. A beleza de Cristo, ela foi criada em mim. Mas a beleza de Cristo não se torna a minha beleza. A beleza de Cristo foi criada em mim, glória a Deus. Mas ela não se torna a minha beleza, mas é a beleza de Cristo em mim. Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo habitando nas nossas vidas, é eu andando com Ele, é eu me relacionando com Ele, que eu passo a ter esperança, esperança da glória. Simples. O crescer não é adquirir beleza, não é adquirir glória. O crescer é um processo de maior rendição ao Deus que habita em nós, e que quer agir em nós, e que quer se manifestar através de nós. É isso, eu preciso entender isso. É por isso que João Batista entendeu e diz lá em João 3,30. João 3,30 ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu preciso entender isso. Eu me render a Deus, esse Deus que habita em mim, e eu viver agora essa vida na carne pela fé. Eu viver essa vida na carne agora pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim, que se esvaziou da sua glória, que morreu no meu lugar, que venceu a morte por mim, que destronou principados e potestades e que veio habitar em mim através do Santo Espírito da promessa. Eu entender, eu preciso me render. A vontade não é minha, a vontade tem que ser dele. É preciso que eu diminua e que ele cresça. Ele precisa crescer em mim. Aí Paulo vai dizer: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O que significa isso? Eu preciso ensinar a igreja a se esvaziar das suas vontades, a se esvaziar do seu querer, a se esvaziar das suas vaidades, porque não cabem os dois. Eu tenho falado isso sempre para vocês: não cabem os dois. Ou é o meu querer ou é o querer de Deus. Dentro de mim, dentro de você, não cabem os dois. 70% é o meu querer, 30% é de Deus. Não cabe. Não dá. Essa contabilidade não dá. Mas vai dar 100%. Não dá. Não cabe. Ou é a vontade dele ou é a vontade minha. Ou é a vontade espiritual ou é a vontade carnal. É você que tem que escolher qual caminho você vai trilhar. Por isso que João Batista entendeu isso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Crescer na vida cristã é esvaziar-se de si mesmo. Nós precisamos esvaziar-nos de nós mesmos para nos encher do Espírito de Deus. Quanto menor eu for, mais rendido, mais quebrantado, mais Deus se verá em mim. Mais de Deus se verá em mim. Mais quebrantado, mais rendido. Meu pastor vai entender, ele vai dizer que o que acontece? Qual é o lugar mais próximo que nós podemos estar de Deus? De joelhos. Mais próximo que eu posso de Deus aqui. Senhor, diante da tua beleza, diante da tua santidade, eu reconheço que eu não sou nada. Eu dependo de ti. É isso. O lugar mais próximo que eu posso estar de Deus é quando eu me curvo diante dele, quando eu me rendo diante dele, quando eu me ajoelho diante dele e quando eu reconheço a minha pequenez e reconheço que ele é tudo. O lugar mais próximo que eu posso estar de Deus é quando eu me rendo a ele. Em rendição a Deus, em rendição a esse Deus de amor, a esse Deus de misericórdia, em rendição a Ele. Quanto mais eu vivo assim, mais se vê dele em mim, mas agora continua sendo dele e não minha. Aí Paulo vai dizer em Filipenses 4,13, ele vai dizer algo que você conhece bem: tudo posso naquele que fortalece. É nele. Tudo posso nele. Sem passar necessidade, sem também ter abundância. Porque eu aprendi um segredo. Existe um segredo. Qual é o segredo? Depender dele. Depender de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 7,4, você não precisa ir, vai dizer assim: tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado.
minha alegria transborda em todas as tribulações. Como é que alguém vai se alegrar nas tribulações? É alguém que sabe o segredo do poder naquele que fortalece. Aí ele vai dizer em 2 Coríntios 12, 9, mas ele me diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na... O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Agora, quando eu chego e digo, Rafa, quando eu prego, Rafa, 30 almas se rendem a Jesus. Quando eu chego no lugar e começo a cantar, as mãozinhas já vão para cima, as pessoas já vão chorando. Quando eu faço, tem glória nenhuma nisso. Tem vaidade, tem orgulho, tem prepotência. Aí a gente vai olhar para o Adão do Éden de novo e vai ver que isso foi a causa da queda. Aí nós vamos olhar para Jesus, o Deus que se esvaziou e que encarnou e passou a morar no corpo de carne igual ao teu, igual ao meu. Ele vai dizer, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, Pai. A tua vontade. A tua vontade. Minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na dependência. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quanto mais frágil, quanto mais vaso de barro, mais eu experimento da glória de Deus na minha vida. Quanto mais vazio de mim mesmo, mais cheio do Espírito Santo e mais o Espírito Santo age em mim. Não é um projeto de desenvolvimento pessoal, mas é um processo de intimidade relacional. Eu preciso ter intimidade com Deus todos os dias. Olhar para as pessoas e dizer, Deus se manifesta muito através dessa pessoa. E não dizer, olha como essa pessoa brilha. Deus se manifesta muito na vida desses amados que ministraram louvor hoje aqui. Deus se manifesta muito na vida de vocês, irmãos. Muito mesmo. Mas não é eles que brilham, porque a glória é de Deus. Aleluia. A maturidade da pessoa está em ela não existir. Cristo que precisa existir em mim. Eu preciso morrer para mim mesmo, para que Ele exista. É por isso que Jesus vai deixar ensinamento. É por isso que Jesus vai dizer para a gente, você quer me seguir? De verdade? Você quer me seguir de fato? Você quer ser um discípulo meu de verdade? Você tem certeza disso? Tem? Tenho sim, Jesus, eu tenho sim. Eu quero te seguir, eu quero te seguir. Com a sua cruz me siga. Pastor, mas a cruz não foi de Cristo? Nós acabamos há pouco tempo uma série de mensagens aqui, a cruz de Cristo. Nós não aprendemos. A cruz é de Cristo, pastor? Sim, a cruz é de Cristo. O fardo pesado ele que levou. Mas nós cantamos aqui hoje que nós precisamos deixar na cruz tudo aquilo que ficou para trás. Quando Jesus está dizendo, pega a sua cruz e me siga, Jesus está dizendo, você vai ter que passar pela cruz também. Porque é lá na cruz que você vai deixar o seu passado para trás. É lá na cruz que você vai deixar o velho homem para trás. É lá na cruz, é a sombra da cruz de Cristo que nós vamos experimentar no conforto, no refrigério, na provisão do Senhor. É lá na cruz. Então toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E siga. O que Jesus está dizendo? Você precisa morrer. Você precisa morrer para o seu eu. Você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa morrer para a sua inclinação da carne. Você precisa morrer para essa inclinação maligna das paixões do mundo. Você precisa morrer para isso. A sua carne vai continuar pulsando. A sua carne vai continuar pedindo para fazer o que é errado. A sua carne vai fazer com que você muitas vezes pense em fazer o bem e faça o mal. Mas você precisa morrer de uma vez por todas. Como eu vou morrer de uma vez por todas? Me rendendo e me entregando a Jesus de verdade. De verdade. Efésios 4:30, Paulo vai dizer assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo habita em nós. A gente
gente falou isso outro dia. O Espírito Santo não fica entrando e saindo da sua vida. Ele entrou, selou. Uma vez por todas. Está selado com a promessa. Mas você pode entristecer o Espírito Santo. Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Vivendo da minha maneira. Vivendo do meu jeito. Vivendo com as minhas vontades. É como se o Espírito Santo falasse: ele não entende nada. Ele não compreende nada. Ele não entendeu o propósito ainda de vida. Ele estava morto e reviveu. Mas ele agora voltou para a casa do Pai e continua vivendo como se estivesse comendo bolotas de porcos. Ele continua vivendo os prazeres do mundo. Ele continua vivendo tudo aquilo que não transforma. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,19, ele vai dizer: não apaguem o Espírito. Tem muitos cristãos que o Espírito Santo já está apagado na vida. Não que o Espírito Santo não tem brilho. É porque tem tanto daquele ser humano que se coisificou, que virou bicho, que virou demônio, que virou qualquer coisa, que o Espírito Santo não aparece. Tem tanto do velho homem que o Espírito Santo não reflete agora. Tem tanto da velha criatura que o Espírito Santo está apagado. Mas será que é para sempre isso? Não. O projeto de Deus é que nós venhamos a brilhar com a glória dele. O projeto de Deus para nós é que nós possamos brilhar com a glória dele. Enquanto você está na intimidade relacional, você está de joelhos. A glória de Deus ela vai passar a brilhar em você. Quando você acha que é especial, então não fica mais de joelhos. A glória de Deus começa a apagar na sua vida. O vaso de barro que eu vejo agora em você é porque eu me confundi. Eu vi a glória de Deus e não te vi. Vaso de barro é vaso de barro para sempre. Para sempre. Você sabe o princípio dos alcoólatras anônimos? Que um alcoólatra será alcoólatra para sempre. Ele pode deixar de ser bêbado. Deixou de ser bêbado. Passou por um tratamento e deixou de ser bêbado. Mas ele é alcoólatra para sempre. Ele não pode tomar o primeiro gole. Essa é a inteligência do AA. Os alcoólatras anônimos vão dizer isso. Por isso nós somos cristãos, nós somos a favor da abstinência, a favor da moderação. Se você não sabe se é alcoólatra ou não, só descobrirá bebendo. Mas eu te pergunto, você vai realmente se arriscar? Como cristãos, você vai tomando glória quando louva, você vai tomando glória quando ora, você vai tomando glória quando abençoa, você vai tomando glória quando ouve a palavra. Então você no início acredita que a glória é sua. Você passa a acreditar que a glória é sua. Mas é de joelhos, todos os dias. Vou repetir, é de joelho, todos os dias, e dizendo que a glória não é sua, que é pelo poder de Deus, não pela sua própria virtude, que você será alguma coisa. A grandeza da nossa experiência cristã não está nas biografias de cristãos extraordinários, mas é porque o nosso Deus é extraordinário. Não está em Noé, não está em Abraão, não está em Davi, não está em Paulo. Puxa, mas são homens extraordinários. São homens cujo Deus a qual eles serviam é um Deus extraordinário. Não é a biografia deles que tem que contar, mas o Deus a quem eles serviam. E o nosso Deus, ele consegue fazer coisas extraordinárias através de gente ordinária como nós. O nosso Deus consegue fazer coisas extraordinárias através de gente ordinária. Nós somos ordinários demais, mas o Deus é tão bondoso, tão grandioso, tão precioso, que Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, de compaixão e fala: eu te escolhi. O teu nome está na palma das minhas mãos. Você é a menina dos meus olhos. Eu vou cuidar de você. Eu vou te transformar.
Abraão ele não era extraordinário. Abraão ele era mentiroso. Na hora lá de falar com o faraó, não, essa era minha irmã. Davi não era extraordinário. Davi era... Nem preciso falar, né? O que Davi era. Paulo não era extraordinário. Paulo era perseguidor de cristãos. Mas Abraão, Davi e Paulo compreenderam um segredo de depender do Deus extraordinário, porque eles por si mesmos não podiam fazer nada. Glória de Deus. Jesus veio a esse mundo como vaso de barro, esvaziado da sua glória. O profeta Isaías vai dizer em Isaías 61:1: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Como eu falei anteriormente, Jesus, próprio Deus, se esvaziou da sua glória, habitou no corpo de carne, com os mesmos sentimentos que você e eu, com as mesmas necessidades que você e eu. E se Jesus não se ajoelhasse, a glória não vazaria. Por isso a vida de Jesus tinha uma disciplina na oração. Jesus ele tinha uma disciplina na oração. Ele orava sempre. Eu te pergunto, você tem disciplina na oração? Para nós temos disciplina em muitas coisas. Nós sabemos que a novela começa às 8, 9 horas da noite. Nós sabemos que a partida de futebol hoje vai começar às 4 horas da tarde. Nós sabemos que meu organismo está preparado para almoçar 1 hora hoje. Domingo eu almoço 1 hora. Nós temos disciplina para um monte de coisa. Que oração? Você tem orado? Você tem disciplina de oração? Ou você não tem disciplina nenhuma? E é aquele tipo que ora: Senhor, muito obrigado, estou saindo agora, mas vai guardando meu caminho, vai guardando, vai transformando, vai isso, vai aquilo outro, vai. Eu estou entrando no ônibus aqui, Senhor, glória a Deus, vai me proteger, vai. Disciplina nenhuma. Você tem intimidade com alguém? Você tem intimidade com alguém? Não. Disciplina é essa. Jesus tinha disciplina na oração. Por que Jesus veio a esse mundo? Veio para nos dar exemplo. Ele veio transformar as nossas vidas, ele veio morrer a nossa morte, ele veio nos ressuscitar para que nós pudéssemos morrer para o velho homem e ressuscitar com uma nova criação. Sim, tudo isso é verdade, mas ele nos deixou exemplos. Ele tinha uma disciplina de oração. Ele dizia: o filho não pode fazer nada de extraordinário se não vê o pai fazendo. O filho é vaso de barro rendido. Nós precisamos aprender muito com Jesus. Sendo Jesus um vaso de glória, esvaziou-se e habitou em um vaso de barro. Sendo um vaso de glória, esvaziou-se e habitou em um vaso de barro. Filipenses 2, 5-8 vai dizer o Evangelho: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pregar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, semelhante a você e a mim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É difícil adorar a Jesus, porque Jesus é um vaso de barro. Ele é um vaso que tem sede, ele é um vaso que tem fome, ele é um vaso que não tem beleza, ele é um vaso que não tem formosura. E as pessoas, os circunstantes de Jesus, não adoravam da forma que deviam, o próprio Deus entre nós. Mas onde estava a beleza e a glória de Jesus? Na glória do Pai. A beleza e a glória de Jesus estavam na glória do Pai. Jesus reflete a glória do Pai tão perfeitamente, porque nele há perfeita rendição, nele há perfeita obediência, e a glória do Pai é refletida nele. Quem vê a mim, vê ao Pai. Felipe, você entendeu? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou obediente, eu sou rendido a Ele. A glória dele se manifesta, a glória dele é demonstrada através da minha vida. Olha para mim. Essa é a nossa trajetória. Estamos chegando
nos 5 minutos finais. Essa é a nossa trajetória. Nos esvaziarmos, corrermos para o nosso ego, cairmos de joelhos e de joelhos permanecermos, para que a glória de Deus brilhe em nós. Porque um dia que você parar de se ajoelhar, será como o alcoólatra que voltou a tomar o primeiro gole. Você ainda habita no corpo de carne de debilidade. Você ainda habita no corpo de carne frágil. Você ainda habita no corpo de carne que sente frio, que sente fome, que tem sede, que fica doente. Você ainda habita no corpo de carne, que é inclinado às paixões do mundo. Você ainda habita nesse corpo de carne. Você tem um tesouro. E esse tesouro está num vaso de barro. Você precisa entender isso. Não tome o primeiro gole novamente. Não diga. Não olhe para as pessoas, olhe para si mesmo. Eu não esperava que o pastor Clay fosse fazer isso. Porque você não me conhecia, eu sou vaso de barro. Você não me conhecia. Você achava que a glória era minha, mas a glória é de Deus. Eu botei um post outro dia na internet que, embora eu desempenhe uma função pastoral, eu sou humano. Então, para os religiosos de plantão, não me tratem como um super-herói. Eu não sou um super-herói. Eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar para poder me vestir, para sustentar minha família. Eu tenho conta a pagar, não sou um super-herói. Não posso resolver o problema da humanidade. Não espere de mim isso. A glória não é minha, a glória é de Deus. Eu tenho que me render todo dia a Ele. Eu tenho que estar de joelhos todo dia e dizer: Senhor, manifesta a sua glória na minha vida, para que eu possa influenciar quanto mais pessoas. Mas eu sou humano, você é humano, nós somos vasos de barro. Quando nós deixamos de procurar aconselhamento, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, nós apagamos o Espírito na nossa vida. Se você vê alguma virtude em alguém, você logo vai dizer: como você brilha, hein? Mas não se esqueça nunca, nós somos vasos de barro e a glória é de Deus que brilha em nós. Lembre-se sempre, você é a luva, a mão é de Deus. E a luva é bem fina, quase não se vê, porque é a mão que precisa ser vista, e a mão é de Deus. E agindo Deus, ninguém poderá impedir. Mas qual a relação disso tudo conosco, para nós fecharmos a nossa compreensão desta manhã? Porque eu acredito que, em razão disso, nós vemos as pessoas e nós nos esquecemos que elas são vasos de barro. E nós nos decepcionamos porque nós relacionamos o vaso com a porcelana. Nós vemos um brilho e começamos a cobrar como um vaso de porcelana, não mais como um vaso de barro. Como um vaso de prata e de ouro, não mais como um vaso de barro. Quando não é a glória de Deus brilhando em nós, e é a gente mesmo se admirando, nós não temos nada para admirar. Não temos nada. Mas nós devemos lembrar que somos vasos, e Ele é a videira. E se nós não estamos na videira, nós não temos vida. Nós precisamos continuar enxertados na videira. Nós nos decepcionamos tanto conosco, porque somos vasos de barro. Imaginamos que na comunidade uma pessoa tem 30 anos de comunidade, por isso a glória de Deus não precisa mais estar na vida dela, porque ela agora já tem glória própria. E nós acabamos nos decepcionando de novo. E nós achamos que nós já temos tanta experiência com Deus, já temos tantos milagres, prodígios e maravilhas de Deus através das nossas vidas, que nós começamos a confundir também e achar que nós não precisamos mais orar, buscar a Deus, nos consagrar, nos separar e nos dedicar a Ele. E aí nós nos frustramos. Mas a glória de Deus volta a tomar e encher quando nós nos ajoelhamos. E é isso que acontece com Moisés. Nós vamos ler esse texto terminar. 2 Coríntios 3, 7, 18, rapidinho. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés.
por causa do resplendor do seu rosto, ainda desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Será glorioso o ministério que trouxe condenação? Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É com a glória de Deus que nós ganhamos densidade na nossa face. É a glória de Deus que nos enche, nos faz brilhar. É a glória de Deus que nos transforma. Quando nós olhamos a face de Jesus, nós somos por Ele iluminados. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Não viva a sua glória, viva a glória do Senhor. Tua, Senhor, é a glória, é a honra, é a majestade. Eu não tenho vida em mim mesmo. Deus, Tu és a própria vida em mim. E o que nós faremos? Não deixarei de Te buscar, não deixarei de Te louvar, porque Tu és a razão da minha vida e eu vivo só para Te adorar. Enquanto nós estivermos de joelho, haverá vida em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Tu és, Senhor, a própria vida em mim. Tu és a própria vida em nós. Glorificado seja o Teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir. Aleluia. Vou pedir para o louvor para fazer mais atenção. Nós vamos cantar e sair daqui com muita alegria. Chamar o Marcelo e os abençoados para fazer mais um louvor. Glória a Deus.